aqui para mais umas conversas da Bolsa. Hoje o nosso convidado de honra é o Dr. Bernardo Trindade, meu querido amigo de há alguns anos e de algumas lutas e jornadas, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, CEO do Grupo Porto Bay, e é com muita honra que o temos aqui hoje. Bernardo, se me permites, o palco é teu. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, agora de forma mais organizada. Nuno, muito gosto e muito obrigado pelo convite. Ver uma sala cheia, ver uma sala tão qualitativamente cheia, daquelas que são, no fundo, as elites desta grande região e desta grande associação. É simultaneamente também para mim uma honra estar cá e, se me permitem uma nota mais pessoal, o meu tio-avô foi presidente desta associação. Aliás, tive a oportunidade de conviver com o seu retrato há pouco quando me servia. O meu tio-avô Rui Lacerda, que teve este facto enorme mérito de ter sido um comerciante, a quem o seu pai disse, o seu pai exigente, presidente da Faculdade de Letras, professor na Faculdade de Letras, a quem lhe disse: podes ser comerciante, mas não sejas só comerciante. Ser comerciante, mas ser sobretudo um homem do mundo. E ele, de facto, cumpriu à regra esse princípio, porque foi indiscutivelmente um homem de cultura, um melómano, um germanófilo e pessoa que, estou certo, alguns de vós teve a oportunidade de conhecer e, portanto, como imaginam, quando o Nuno me fez este convite, eu senti o enorme peso da responsabilidade. Porque, de facto, vir aqui, passados estes anos, poder dirigir-vos umas palavras, indiscutivelmente me convocam a lembrar-me do seu nome, que teve, de facto, esta característica que transporto para sempre. Esta noção de que, muito mais do que a questão da idade, o que determina a nossa sobrevivência é a curiosidade. É sermos curiosos, queremos aprender e saber, de facto, um pouco aquilo que estamos a fazer. E o meu tio Rui Lacerda foi, de facto, um grande protagonista a este nível. Também cumprimentar-vos muito, porque há muitos anos, obviamente, acompanho aqui a associação, muito ligado à área que vos venho falar, e é muito importante, indiscutivelmente, a forma como a associação se tem envolvido um pouco neste processo de afirmação do setor. É muito bonito ver o trabalho que o Nuno e o Luís Pedro Martins desenvolvem em conjunto. Nesse âmbito, tiveram a oportunidade de me encarregar de uma outra missão, que assumo, obviamente, com muito gosto, que é presidir aqui ao Conselho Estratégico de Turismo Porto e Norte, e em que alguns de vós, aqui presentes na sala, fazem parte, trazendo, sobretudo, esta importância, enaltecendo, sobretudo, esta importância, que é, de facto, a importância de ligar esta nossa atividade, que indiscutivelmente nesta região que outrora teve outro pendor, mas que hoje tem nesta atividade de turismo ligada a um conjunto de outros setores, designadamente aquele que é indiscutivelmente muito importante, como o vinho do Porto, nas suas amplas dimensões, um papel indiscutivelmente muito, muito importante. Há 2 dias fui novamente empossado como presidente da Associação de Hotelaria de Portugal para mais um mandato. A verdade é que nós crescemos muito do Minho ao Algarve, passando pelas regiões autónomas da Madeira. Eu estou na carreira executiva, na tarefa associativa há cerca de 12 anos, 9 anos como vice-presidente
e os últimos 3 como presidente, e de facto é interessante, porque em 12 anos nós mais que duplicamos o número de associados. Éramos cerca de 400, somos hoje próximos a 1000. E o nosso objetivo foi sempre valorizar este aspecto. A HP em todo o país. E é por isso que vamos lançar um projeto piloto, porque a nossa base, a nossa sede é em Lisboa, onde trabalham 12 pessoas, mas vamos lançar um projeto piloto para ter neste mandato uma delegação aqui no Porto, para poder não só cuidar dos nossos, como inclusivamente também trazermos novas pessoas, novas empresas para a nossa associação, que, tal como a Associação Comercial do Porto, é uma associação centenária, muito representativa, se quiserem, e não diminuindo todas as outras associações, mas assumindo que a hotelaria é o hardware do setor do turismo, onde estão presentes, de facto, todos os principais grupos hoteleiros, independentemente de se localizarem em Lisboa ou em qualquer outra região. Pegando nos números do turismo, os números têm sido, de facto, muito positivos e têm crescido democraticamente no sentido que são sentidos em todas as regiões, do país. Tivemos 28 mil milhões de receita, sobretudo, mais do que isto, valorizar a questão do saldo, aquilo que entregamos ao país, 20 mil milhões de euros de receita, mas sabemos que, ainda que nesta sala possa haver um consenso relativamente a esta importância, sabemos também que fora desta sala ainda há muito preconceito, muita maledicência, muita má informação. E a nós, com esta responsabilidade, cumpre-nos o seguinte, e esse é claramente um desígnio que temos para este mandato, é aproximarmos-nos daqueles que ainda têm dúvidas relativamente a este protagonismo e construirmos um caminho comum. Um caminho, sobretudo, que olhemos para aquilo que nos separa e possamos trabalhar em conjunto. Vamos realizar, aliás, no próximo ano, em fevereiro, no final de fevereiro, o nosso próximo congresso, aqui na cidade do Porto, e o nosso objetivo é, de facto, tratar deste tema. Como é que nós podemos nos aproximar dos residentes? E é um tema que, do meu ponto de vista, pode, de facto, ajudar a cumprir este objetivo. Refiro-me, nomeadamente, a algo que está em prática, neste momento, em 60 municípios do país, dos 308. Tem que ver com a questão da taxa turística. A taxa turística é cobrada em Lisboa, é cobrada no Porto, é cobrada numa série de sítios. E nós entendemos que, uma vez que temos esta relação de grande proximidade com o cliente, somos os cobradores e depois entregamos às câmaras municipais, que todos os investimentos feitos pela taxa turística, seja uma infraestrutura, seja o apoio a um evento, seja apoiar as juntas de freguesia na questão relacionada com a higiene urbana, esses equipamentos, essas iniciativas, devem ter um selo. E esse selo deve dizer: este equipamento, esta iniciativa foi financiada pela taxa turística. Porque sentimos que, do ponto de vista da animosidade que esta atividade tem, e nós nunca rejeitamos as externalidades negativas. As externalidades negativas têm que ver essencialmente com o maior peso sobre a infraestrutura. E isso é incontornável. Estamos aqui numa zona onde isso é absolutamente visível. Mas temos a noção de que, explicados, vamos com certeza poder passar esta mensagem de que, em conjunto, podemos, de facto, afirmar esta atividade, afirmar e cumprir o sonho de muitas outras atividades que, digamos, o turismo proporciona, porque este consumo do turista permite que o investimento possa acontecer no hotel e, dentro do hotel, todos os equipamentos que são essencialmente produção nacional,
muito ligada a outros setores de atividade, possamos, no fundo, cumprir esse desígnio nacional. A esse respeito, e não obstante a excelente relação pessoal que mantemos com o Executivo, com a Câmara Municipal do Porto, estamos expectantes, estamos positivamente expectantes relativamente ao próximo ciclo, ao ciclo político. Independentemente de quem venha a ganhar, entendemos que esta questão da taxa turística, nomeadamente a criação de um fundo de desenvolvimento turístico, que permita, em conjunto, públicos e privados, associativos, no fundo, decidirmos sobre a melhor aplicação destas verbas, também se possa cumprir no Porto. Temos-lo em Lisboa e não vejo porque é que não possamos cumprir isso também no Porto. Seremos particularmente vocais desse ponto de vista, porque está em causa, indiscutivelmente, darmos passos no sentido de esbater muitas vezes este preconceito, esta maledicência em torno da nossa atividade. Dizer-vos também que, para este tempo, temos, de facto, um desafio que é igualmente muito, muito importante. Nós, neste momento, em Portugal, trabalham no setor do turismo, direta e indiretamente, entre 450 mil e meio milhão de pessoas. Deste meio milhão de pessoas, 2/3 são portugueses e 1/3 em mão de obra estrangeira. E todos nós gostaríamos que esta mão de obra estrangeira pudesse ser maioritariamente de países de língua oficial portuguesa. Mas, enfim, hoje todos nós já percebemos, os senhores são empresários também, e sabem bem que hoje o mundo é plano, nós temos que estar disponíveis para falar com todo o mundo, e nós temos uma herança de pessoas que saíram de Portugal em busca de uma vida melhor. E estamos neste momento confrontados com uma situação de que somos comunidade de acolhimento. E temos que nos preparar para isso. E como é evidente, há aqui uma dupla responsabilidade. Há uma responsabilidade que é nossa, de sermos uma comunidade de acolhimento, é resultado também de características muito vincadamente portuguesas, e onde esta região do Porto e Norte, eu julgo que é a melhor a protagonizar essa afetividade. Mas temos também que, digamos, receber estas novas pessoas. E, em primeiro lugar, estas pessoas também têm que estar de acordo com a nossa forma de ser, com a nossa forma de atuar, com a nossa forma, digamos, de nos cumprirmos como sociedade. E, portanto, esse é claramente um desafio que temos pela frente. A Associação da Hotelaria de Portugal, que é vice-presidente da Confederação do Turismo, assinou recentemente a Via Verde para a imigração. Porque precisamos das pessoas, porque precisamos desta disponibilidade. E estamos disponíveis com um conjunto de aspectos que foram identificados, designadamente o controlo nos nossos consulados, dos contratos de trabalho, perceber em que medida é que se adequam às nossas necessidades. Outro aspecto muito importante tem que ver com os seguros, para que, digamos, a vinda destas pessoas possa ter, apesar de tudo, alguma cobertura, assim como a questão da formação. Estamos hoje, os hotéis, muito empenhados em assegurar essa formação, melhorando competências linguísticas, melhorando competências profissionais, com o Turismo de Portugal, com a Escola de Hotelaria do Porto, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Há, contudo, um aspecto para o qual nós não podemos subscrever. E esse aspecto, compreenderão, é um aspecto que nos suscita as maiores preocupações. Tem que ver com a questão da habitação, do alojamento condigno. A questão do alojamento do alojamento condigno, em primeiro lugar, é uma responsabilidade que não pode incumbir às empresas. Sobretudo por uma razão simples, porque é, curiosamente, nas 4 principais regiões turísticas do país, a saber, Lisboa, Porto, Algarve e Madeira, onde temos maiores problemas de habitação. E, portanto, nós não nos podemos substituir. O que tem que haver, e aqui, desculpem-me, sermos mais liberais ou menos liberais, mais impostos ou menos impostos, o que nós temos que aumentar é o parque habitacional. E temos que fazer um investimento muito sério desse ponto de vista, porque é aí que vamos, indiscutivelmente, encontrar respostas
para que este alojamento condigno possa verdadeiramente acontecer, para que as pessoas se possam, no fundo, sentir bem em Portugal, porque para nós, hotelaria ou qualquer setor dos serviços, há um aspecto aqui que é incontornável. Hoje nós podemos ter excepcionais hotéis, excepcionais restaurantes, excepcionais agências de viagens e de empresas nos variedíssimos domínios, mas no fim do dia a qualidade do serviço num ambiente profundamente escrutinado é protagonizada por quem serve, por quem tem a relação direta com o cliente. E se estas pessoas estiverem bem, a probabilidade deste serviço ser bem entregue é maior. Se as pessoas estiverem menos bem, a probabilidade deste equilíbrio ser mal sucedido é objetivamente maior e, portanto, temos que trabalhar muito desse ponto de vista. Dizer-vos também um outro aspecto que também é muito significativo, uma vez que já falámos um pouco aqui na oferta de recursos humanos, eu gostava agora de direcionar um bocadinho as minhas palavras para a questão da procura. Nós temos um problema na nossa principal infraestrutura aeroportuária do país. O aeroporto de Lisboa está congestionado e costumo dizer isto também. É bom que as pessoas percebam que o aeroporto de Lisboa congestionado não impacta só em Lisboa, impacta em todo o país. Obviamente que temos respostas importantes e respostas alternativas. O aeroporto do Porto é um excelente exemplo desse objetivo. Foram 16 milhões de passageiros que recebeu, tem ainda capacidade para crescer, tem a possibilidade de sofrer investimento ali, ao contrário de Lisboa, e, portanto, deve ser prioridade de quem é concessionário de aeroportos. Mas, face a este tema do aeroporto de Lisboa, nós temos que rapidamente caminhar para algo que me parece importante. A estadia média em Portugal é de cerca de 2,51 dias. É menor no Porto, 2,12, é menor em Lisboa, 2,34, é maior na Madeira e é maior no Algarve. Se temos um problema de constrangimento de procura, então, julgo que se lançarmos uma campanha que nos permita, no fundo, aumentar a estadia média destes 2,51 dias para 3,51 dias, significa passar de 80 milhões de dormidas, foi aquilo que Portugal teve em 2024, para 114 milhões de dormidas em 2024, mantendo os 31 milhões de hóspedes. No caso do Porto, pegando nos 3 milhões de hóspedes, foi aquilo que teve em 2024, significa passar para 9,2 milhões de dormidas. E temos, no fundo, que continuar a fazer este trabalho, por uma razão simples. A região do Porto e Norte e eu tive a oportunidade há pouco de reunir com a senhora vereadora do Turismo aqui da Câmara Municipal do Porto, a doutora Catarina Cunha, e teve a informar-me, algo que a gente já sabia, é resultado muito daquilo que é o trabalho que as consultoras vêm fazendo, que temos previstos o surgimento de novos 60 hotéis só nesta cidade. É evidente que tudo isto depois tem timings diferentes, conclusões diferentes, isto tem que ser avaliado numa perspectiva sempre, enfim, com naturais reservas. Agora há algo que é incontornável e para o qual também nos temos que preparar e não deprimir. Se nós temos um olhar positivo sobre Portugal e sobre o Porto, se há investimento estrangeiro e investimento nacional que quer investir e que quer acreditar neste sonho que esta atividade representa, aos poderes públicos cumpre acarinhar. Obviamente, acautelando aquelas que são as externalidades, mas de alguma maneira dando seguimento. E nós queremos ser, indiscutivelmente, parte deste nosso processo coletivo e, aliás, aquilo que transmitimos.
Queremos, de facto, emparceirar com a entidade regional do turismo, com a Associação Comercial do Porto, com a Câmara, com as entidades, de facto, este esforço de aproximação. Nós, economicamente, estamos bem, como há pouco referi, somos, do ponto de vista de saldo, aquilo que mais contribui para o nosso quadro coletivo. Temos bem a noção daquilo que ajudamos neste objetivo nacional da coesão territorial. E eu acompanho, vim para Lisboa há 20 anos e acompanho o setor de forma permanente há 20 anos e sei bem o que é que encontramos na altura. Portanto, basicamente, Lisboa, o Algarve, a Madeira, um bocadinho o Porto, isto era o turismo há 20 anos. E hoje, sem dúvida nenhuma, que através desta atividade nós podemos encontrar em qualquer lugar deste país um sítio para pernoitar, para degustar, para experienciar. É, no fundo, percebermos um pouco, de facto, o esforço que tem vindo a ser feito. E mesmo no quadro dos municípios, muitas vezes nós discutimos os investimentos hoteleiros, onde é que eles se devem localizar nas cidades. Eu estou a pensar mesmo aqui na cidade do Porto, é evidente que aqui na União de Freguesias, estou aqui na Sedufeita, em São Nicolau, com evidente maior peso. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a Foz do Douro ou para a Campanhã, provavelmente os autarcas de freguesia vão dizer não tragam esses investimentos para cá, porque nós queremos sentir esse efeito. E, de facto, aqui é possível monitorizar e fazer alguma manipulação e, dessa forma, nós conseguimos, pelo território, fazer uma melhor redistribuição. Dizer-vos também algo que me parece muito importante no domínio da procura. Vou falar um pouco, e vão-me perdoar, mas o meu percurso, parte do percurso, eu passei-o na TAP, fui administrador não executivo da TAP, no período difícil da reestruturação, um período em que estivemos na linha da frente de falar à força de trabalho, tivemos que reduzir a força de trabalho com aviões em terra, e onde indiscutivelmente também esta questão da descentralização em termos da presença da TAP devia ter acontecido, nomeadamente em dois destinos fundamentais. Em primeiro lugar, o Porto, o aeroporto Francisco Sá Carneiro e o aeroporto de Faro. E chegados aqui, com o constrangimento existente em Lisboa, com a consolidação e com a percepção pública hoje indiscutivelmente alterada relativamente ao papel da TAP na nossa vida, a vossa vida económica, a vida social, na relação com a diáspora, na relação com as regiões autónomas, nós temos que, perante um problema que é o constrangimento, utilizar este instrumento ao serviço do país. E é por isso que temos advogado de forma muito, muito vocal que, digamos, nós temos hoje um hub em Lisboa que está esgotado, temos que utilizar outros hubs. E a utilização deste hub do Porto, do Francisco Sá Carneiro, da ligação a outros destinos, é algo que de alguma maneira deve merecer uma atenção muito especial, porque nós acreditamos numa TAP com um balanço robustecido, com uma abertura de capital, com uma integração numa rede de transporte de quem saiba de transporte aéreo e utilizar este ativo em prol do país e das suas regiões. Parece-me que este é algo que, obviamente, aqui eu antecipo que tenha alguma simpatia. Aquilo que me proponho fazer aqui e noutros fóruns é reiterar esta mensagem, porque ela tem uma imensa atualidade. Nós hoje temos intenções de investimento, temos uma vontade acrescida de visitação, de outros públicos. O Luís Pedro é bem o protagonista de fazer chegar a outros mercados, que não os mercados previsíveis do centro da Europa, de onde nós temos uma relação secular. Chegar a outros mercados. E é bom vê-lo na sua azáfama diária a percorrer mercados longínquos,
quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, quer no Oriente, a trazer interesse por esta cidade. Obviamente que tudo isto se faz e, consequentemente, com capacidade aérea, com voos, com programação. E não há dúvida nenhuma que esta região e esta cidade é hoje muito procurada. Eu, pessoalmente, vou falar na primeira pessoa, sentimos isso nos nossos números hoteleiros. O primeiro trimestre foi um primeiro trimestre mais difícil, mas a recuperação que temos sentido neste segundo trimestre, e felizmente para o resto do ano, é um pouco em linha com aquilo que foram os últimos anos. E isto só é possível com trabalho, isto é só possível com visibilidade. E é por isso muito interessante, não há dúvida nenhuma, que todo este esforço feito para trazer para o Porto a Gala Michelin, o congresso da ICA, no fundo a ICA é que tem a capacidade de decidir onde é que os principais congressos se localizam. O facto de eu ter trazido para cá esta centralidade é a prova evidente de que este trabalho merece ser continuado. E é esse o nosso espírito. O meu testemunho, o meu contributo, o meu compromisso é, sobretudo, continuar a acreditar e a investir nesta cidade, procurar esbater, trabalhando com as diversas entidades, um pouco este preconceito em torno da nossa atividade, trazer sonho. E não há dúvida nenhuma que nós que estamos empresarialmente ligados ao Algarve, à Madeira, a Lisboa e ao Porto, é aqui, nesta região, que encontramos de facto uma força de trabalho mais comprometida com o nosso propósito. E fazendo isso, o nosso papel é, sobretudo, dizer presente. Dizer presente investindo, dizer presente participando, dizer presente ao Nuno e agradecendo uma vez mais por este convite, que tanto me honra pelo aspecto afetivo da relação familiar, mas, sobretudo, tendo a noção de que esta atividade, grão a grão, passo a passo, vem reforçando o seu papel no Porto, na economia, em Portugal. Muito obrigado.